Olha, eu tenho pra mim que melhor do que aprender com os próprios erros é aprender com os erros dos outros. Por isso eu criei o quadro Análise de Look, para que você erre menos daqui pra frente e aprenda a consertar os erros que provavelmente vão acontecendo, mas você vai melhorando. E hoje a gente não tem apenas um look, são 3 looks, onde eu vou apontar os erros, mas mostrar pra vocês como melhorar. Mas antes disso, deixa eu me apresentar para você. Eu sou Thaís Rolim, consultora de imagem e pesquisadora de tendências de moda. Trabalho já nesse mercado há 20 anos e há 10 vivo aqui em Londres. Sou especialista em ajudar as brasileiras que vivem aqui na Europa ou que vêm a passeio, mas é claro que eu posso te ajudar onde quer que você esteja. E como eu disse para você, hoje nós temos 3 looks para serem analisados. 3 looks que já foram analisados lá no Instagram e eu achei muito interessante trazer eles para cá, porque, primeiro, são bem diferentes um do outro e segundo, nós temos sempre 2 vertentes para essa análise. Uma delas é que as seguidoras mandam os seus looks. E outra vertente é que eu garimpo imagens na internet, coisas que eu vejo que não estão tão legais como poderiam estar e a gente vai analisá-las juntas, certo? E esse mix de informações eu acho muito importante para ampliar a tua percepção, né? Tanto do que vem da vida real das seguidoras, quanto do que vem das coleções atuais que estão nas lojas online, tá? Então é tudo para ampliar a tua percepção. E mesmo que seja um look que você olhe a princípio e você diga assim, olha, isso aqui não tem nada a ver comigo, presta atenção, porque eu vou apontando vários detalhes de modelagem, de cor, de comprimento, de estampa. Então, de alguma forma, isso vai alimentar o teu imaginário fashion e vai te ajudar nas tuas próximas compras e nas montagens dos looks também. Vamos então para o nosso primeiro look, que além de seguidora, é de uma cliente muito querida minha. Você tá vendo aqui ao lado? Ó, me acompanha então. Quando você olha essa imagem à primeira vista e olha rápido, dá a impressão de que está tudo ok, porque as cores estão em muita harmonia, certo? Porém, embora ele não esteja ruim, não, dá para melhorar. Por quê? O que acontece aqui? A gente tem um colete muito esportivo em comparação com as outras peças que são mais tradicionais, tá? Segunda coisa, a gente tem muito peso aqui na parte de cima, então tá tudo muito quentinho. E embaixo os pés estão à mostra com a sapatilha. Então a gente tem essa desarmonia, além de não ficar de fato um look tão quentinho como poderia ser, tá? Como ela tava tentando montar. Então, o que eu sugeriria nesse caso? A gente trocar, primeira coisa que poderia ser feita, tirar o colete e arregaçar as mangas. Isto, se não estiver tão frio assim, porque é impossível arregaçar mangas num friozão, né? Então, se for uma meia estação, já tá perfeito, é só tirar o colete e arregaçar a manga. Agora, se estiver invernão mesmo, friozão pesado, a gente troca esse colete por um casaco, pode ser um trench coat ou um casaco mais curto, mais acinturado, porque se você reparar bem aqui na silhueta dela, ela é uma mulher bem magrinha, bem mignonzinho, então não dá pra colocar um casaco que seja assim quadradão, sabe? Um negócio que não vai ficar harmonioso com ela, tá bem? Então, além disso, além do casaco, a gente poderia também substituir a sapatilha por botas, tá? Bota preta com meia calça preta, ia ficar perfeito. Eu vou colocar algumas imagens aqui. A IA não me ajudou muito dessa vez, sabe? Ela não deixou tão assim como eu tava querendo que vocês vissem. Mas a ideia principal aqui é mostrar pra vocês um novo casaco, um novo modelo de casaco e substituir a sapatilha por botas, tá? E nesse caso a gente poderia substituir também, inclusive, a bolsa. A gente podia colocar uma bolsa um pouquinho mais esportiva, uma crossbody bag, né, na lateral, de uma cor única, no caso aqui o caramelo ou preto. Ficaria mais harmonioso fazendo essas substituições de colete por casaco e colocando a bota no lugar da sapatilha. O nosso segundo look é completamente diferente do primeiro e ele vem de uma loja online. Quando eu bati o olho nisso aqui, na hora, assim, um item aqui já me saltou aos olhos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas eu queria dizer pra você antes o porquê eu escolhi essa imagem e porquê ela casa tanto com um outro vídeo que eu fiz aqui falando de vitrines. Quantas vitrines te enganam e você não percebe. Porque nesse vídeo, só pra contextualizar, eu disse lá, expliquei que quando uma campanha na loja começa, eles montam, né, toda a vitrine super bonita. Isso eu tô falando principalmente das lojas aqui da Europa, que tem muito mais conceito do que esse apelo comercial que as vitrines têm no Brasil. Então, as vitrines são sempre cheias de muitos detalhes. Mas, conforme o tempo vai passando e os produtos vão sendo vendidos, se determinado produto acaba, né, a gente tem que tirar ele da vitrine e substituir para que não fique aquele buraco ali na cena. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar qualquer outro produto que seja assim, da mesma categoria. Então, por exemplo, bolsa, vou pegar outra bolsa, calçado, outro calçado, mas não necessariamente parecido. A gente vai usar o que já temos em loja, um estoque que muitas vezes pode estar parado e precisa ser vendido. É por isso que muitas vezes você olha para a vitrine e acha que tá muito esquisito aquilo ali, que nada combina com nada. Talvez realmente não esteja combinando. E é por causa disso, tá?
Bom, o que eu quero dizer? Por que eu dei toda essa introdução? Porque nas imagens que a gente vê em loja online, acontece a mesma coisa. Porque muitas vezes uma coleção ela é tão grande que determinados produtos, não era para acontecer isso, né? Mas determinados produtos não vão conversar entre si. Ou então é uma loja pequena que só produz roupa, não produz calçado. Então ela pega calçados de outras marcas, não necessariamente na parceria, tá? Ela vai utilizar o que ela tem ali à disposição, à mão dela. E se for uma loja pequena, que eu acredito que é o caso dessa daqui, talvez ela usou ali o que ela tinha. Ela só queria mostrar a peça que ela estava vendendo, que no caso é esse casaco colorido estampado. É uma peça statement, ou seja, é a peça principal assim dentro de um look. O que é que me saltou aos olhos quando eu vi essa imagem e quis trazer para cá, né, para o quadro? Esse tênis junto com essa calça. Olha como tudo isso pesou a parte de cima. E aí, muitas vezes, as pessoas não gostam de estampa, não gostam de algo colorido, não é que não gostam, tem medo de usar porque não conhece suas próprias cores, não sabe o que lhe cai bem, ficam com receio de usar. Olham para esse casaco e não conseguem perceber que o problema não é ele. O problema é essa calça com essa boca larga, reta, que não tem modelagem nenhuma. E esse calçado, esse tênis pesado, sabe? Parece de academia masculino. Então, o que eu diria pra você que a gente pode fazer aqui? Foi muito interessante, porque quando eu levei isso pro Instagram, algumas pessoas escreveram depois que eu fiz a análise: nossa, eu achei que não tinha solução, mas tem e vocês vão ver. O que é que eu sugiro? Primeira coisa, então, tirar esse calçado. Troca esse tênis por um tênis mais delicado, tipo um Superga e um Keds, tá? Desse tipo. Segundo, se a gente troca apenas a modelagem dessa calça, ela poderia continuar sendo rosa assim, tá legal. Se a gente troca essa modelagem reta, sem forma, por uma slim, por exemplo, e principalmente quando a barra termina um pouquinho acima do osso do tornozelo, ficaria perfeito, tá? Outra coisa importante, ela está aqui com um casaco, mas ela está também com uma camisa por baixo que não tá casando muito bem. Se fosse uma camisetinha básica, de gola redonda, branca, perfeito estaria, tá? Outra coisa, ela tá usando um relógio também que tá muito grosseiro. Se a gente tira esse relógio, já fica tudo melhor. E agora eu vou mostrar pra você o que a IA me sugeriu, tá? Olha só, como eu disse pra você, a mesma calça rosa, só que slim. E a gente tirou o tênis e colocou uma sapatilha dourada. Olha a diferença. Colocamos também uma camisetinha no lugar da camisa. Tiramos o relógio. Olha a diferença disso. Aí a gente fui além, né? E a IA foi me ajudando, dessa vez ela ajudou muito. Ela sugeriu uma outra cor de calça, um beijinho clarinho, e o tênis branco, que eu havia sugerido lá no início dessa análise. Depois, a gente tirou o tênis e colocou aquela mesma sapatilha dourada anterior. Então você percebe que o problema não é o casaco. Talvez não seja do seu agrado, como eu falei pra você. Mas não é ele o problema. São as modelagens. Muitas vezes não é cor, não é estampa, é o modelo da peça, que não tá casando uma coisa com a outra. Então preste atenção nisso quando você for montar o seu look, porque muitas vezes você tem aí uma peça super legal que você quer usar, mas você não tá sabendo casar com outras peças corretamente. E por fim, o nosso terceiro look, que também é de uma loja online, de uma marca francesa muito legal, não vou dizer o nome dela aqui, mas uma marca muito bacana. E isso daqui cai de novo naquilo que eu falei pra vocês das vitrines. A imagem anterior era de uma loja pequena, essa não. Essa é uma marca grande. Então eu vejo que o erro de styling aqui foi grosseiro. Eles poderiam ter pensado melhor a respeito, tá? Porque, olha, lá no Instagram, quando eu levei pra lá, as pessoas falaram bastante da camisa. Ah, essa camisa tinha que estar toda por dentro, ou não, toda por fora. E isso vocês têm que pensar que é um truque de styling. Eles não estão necessariamente preocupados em colocar tudo de forma harmônica. É realmente para chamar atenção, para ficar um negócio assim blasé, sabe, displicente. É isso. Então a camisa aqui você vai colocar do jeito que você achar melhor, tá? Ah, eu não gostei desse jeito. Perfeito, arregaça a manga, coloca ela por dentro, você poderia até colocar um cinto aqui se fosse o caso. E eu acho engraçado eu estar falando isso porque já virou até piada interna lá no Instagram, porque em todas as análises sempre tem uma multidão de gente que a única coisa que elas acham que tem que mudar é colocar a blusa por dentro e colocar um cinto. Eu não sei de onde as pessoas tiram essa tara que elas têm com blusa por dentro e cinto. Não é ruim de todo caso, mas é que sim, as pessoas só veem isso quando na verdade nem precisa disso, tá? Mas aqui você poderia fazer, tá bom? Um outro ponto importante que eu acho legal salientar, ainda falando aqui da camisa, é o seguinte. Muitas vezes você vai procurar por determinadas peças nas lojas online. Não se fixe tanto em como essa peça está estilizada nesse look,
tá? Tenta encontrar, sempre vai ter várias imagens, às vezes eles colocam da peça plana, né, como se tivesse uma foto flat lay. Então, tenta procurar por isso, se não tiver esse tipo de imagem, abstrai a forma como muitas vezes ela pode estar colocada na modelo, tá? Pensa na peça isolada, pensa nas coisas que você já tem em casa, que vão casar com isso, tá bem? Vai ser muito mais fácil de procurar algo que você esteja querendo muito e precisando. Agora, um outro ponto importante aqui, e foi ele que me chamou a atenção para trazer essa foto para análise, é o seguinte, a sandália prata. Ela não combina com nada do que está aqui. Não combina com a bolsa, assim, é a coisa que mais explícito você vê. Outro detalhe, ela não combina com a cor do metal dos acessórios lá em cima dos colares e brinco. Se ela estivesse com colares que fossem prata, seria melhor no caso de estar usando uma sandália prata. Porém, essa sandália não tem nada a ver aqui nesse look. Espero que você tenha entendido o que eu quis dizer, tá? E tem uma coisa ainda mais agravante que eu vou te dizer agora e que passa muito batido pela maioria das pessoas. Essa calça, o que é que torna ela informal? Esses bolsos. Você tá vendo que os bolsos são externos? A sarja deixa tudo mais informal. Então não casa de jeito nenhum com essa sandália, tá? E enquanto eu vou colocando aqui já algumas imagens de sugestões que eu fiz através da IA de como melhorar esse look, eu vou te dizer algo super importante com relação a essa calça, tá? E isso aqui vale muito para quando você for fazer compras online. O botão dessa calça é de metal. E isso nos sugere que é uma calça de sarja. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas podem pensar que é linho. A princípio, quando você bate os olhos, parece linho. Mas um botão de metal dificilmente seria usado no linho, porque com o tempo, com o uso, ele é pesado e rasgaria o tecido. Então, sempre que for linho, na maioria esmagadora das vezes, vai ser botão de costurar. Então, é por isso que a gente sabe que isso daqui é uma calça de sarja. E você tem que prestar atenção nesses detalhes quando você compra online, porque geralmente, dependendo da cor, do jeito que a foto foi tirada, é difícil de entender qual é o tecido. A composição, na maioria das vezes, tem que estar lá na descrição da peça, mas é a composição, tá? Não é o tecido. Por exemplo, pode ser uma peça 100% algodão, mas qual é o tecido? Porque o algodão pode fazer diferentes tecidos, entende? Então você precisa prestar atenção nesses detalhes, apurar o teu olhar, que isso vai te ajudar muito nas próximas compras online. E o último ponto que eu queria tratar aqui, e esse aqui para a maioria das pessoas foi o que mais gritou, né, aos olhos. Se essa bolsa tivesse a alça e os detalhes, não em marinho, parece preto aqui, né, mas é marinho. Se fosse, por exemplo, caramelo, bege ou até off-white, seria muito mais harmônico com todo o contexto aqui, né, tirando a sandália, do que nessa cor que pesou demais esse preto, tá? E como preto não, marinho, né, mas é escuro. E como eu sempre digo pra vocês, o preto nem sempre é neutro e nem sempre vai combinar com tudo. As pessoas acham que, vou comprar uma bolsa preta porque combina com tudo. Calma lá, minha filha. Tá? Você vai comprar essa bolsa preta por inteiro, ou em detalhe, não sei, e depois você vai ficar pensando, nossa, tá pesado, nossa, por que não tá dando certo esse look aqui? Muitas vezes é por conta disso, porque você tá tentando colocar uma bolsa preta, ou marinho, o que quer que seja, escuro, num look muito claro. Talvez não vai dar certo, tá? Olha, você também pode ter o seu look analisado aqui no nosso quadro, lá no Instagram, e depois, quem sabe, eu trago ele pra cá pro YouTube. Basta que você mande a sua foto pra mim lá no direct do Instagram. Essa foto tem que ter boa qualidade. O que isso significa? Principalmente uma boa luz, seja natural ou artificial, para que eu possa, de fato, fazer uma boa análise. E você pode ficar tranquila, porque como você viu, eu mostrei até modelos, né? Não precisaria estar cobrindo o rosto delas, mas é para enfatizar para você que eu nunca vou mostrar o seu rosto, nem falar o seu nome e nem o seu arroba lá no Instagram. Pode ficar tranquila. E é sempre bom lembrar que, apesar de todas essas informações que eu trago aqui para você em todos os nossos vídeos, caso você queira minha ajuda personalizada para te ajudar a colocar ordem no seu guarda-roupas, para alinhar o teu estilo pessoal com a imagem que você quer comunicar, me chama no WhatsApp, eu posso te explicar como a consultoria de imagem funciona e vai ser uma alegria te atender. Muitas pessoas iniciam pela análise de coloração pessoal e esse é um serviço muito legal que pode ser feito online também, não apenas presencial. Claro que eu posso te atender presencialmente se você estiver aqui em Londres, mas online eu posso te atender onde quer que você esteja. E é muito importante salientar, não é uma análise feita com inteligência artificial. Sou eu mesma que manipulo a ferramenta e faço exatamente da mesma forma como a gente faz no presencial. Me manda uma mensagem no WhatsApp, vou deixar o link aqui embaixo na descrição e te explico melhor sobre todo o processo. E claro, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal e envie esse vídeo para mais mulheres, para que esse conteúdo de moda para a vida real possa chegar a mais pessoas. Eu te vejo lá no Instagram e agora também no TikTok, o arroba é o mesmo nos dois, arroba a Rainha Pediu,
ou então aqui no nosso próximo vídeo. Um beijo e até lá!